Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Meu amigo, minha amiga, há 3 anos nós estamos falando aqui no programa Diversidade sobre a qualidade de vida da pessoa com deficiência, sobre as suas relações sociais. Mas nós consideramos que não existe nada mais importante para a melhoria da qualidade de vida dessa pessoa e os seus relacionamentos sociais do que adquirir dignidade. E a dignidade, nós entendemos que ela consegue, na maior parte das vezes, com o trabalho, ganhar o próprio pão, ser dono da sua própria vida. E para falar sobre este assunto, falar sobre trabalho, principalmente iniciado aqui no estado de São Paulo, nós vamos falar com José Carlos do Carmo, que é auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo. Tudo bem com você? Tudo bom, Roberto, e com você? José Carlos do Carmo, mais conhecido como Cal, para os íntimos. Então eu vou tratá-lo como Cal daqui para frente. Fique à vontade. Que é melhor, né? Sim, claro. Cal, completamos recentemente 25 anos da lei de cota, mas essa lei não foi aplicada desde então, né? Sim, talvez seja interessante explicar o que é a lei de cotas. Existe, como você disse, há 25 anos, estabelecido na nossa legislação, o dever das empresas, a obrigação das empresas em reservar um percentual das suas vagas de trabalho para as pessoas com deficiência. A lei tem 25 anos, mas na prática ela começou a ser fiscalizada há mais ou menos 15 anos, quando o Ministério do Trabalho, a quem cabe a responsabilidade pela fiscalização da lei, normalizou como é que seria feita esta fiscalização. E desde então nós, da Auditoria Fiscal do Ministério do Trabalho, temos nos empenhado para que as empresas cumpram esta obrigação legal. A lei é 8.213 de 91. Até 99, praticamente, ela era desconhecida. Sim, era aquela lei que não ia pegar. Pois é, aliás, até hoje, quando nós chamamos as empresas, muitas vezes elas alegam, mas eu não conhecia a lei, essa lei deve ser recente. Quer dizer, não é recente, como nós já comentamos, 25 anos de existência. E tampouco é uma dessas leis que a gente poderia chamar daquelas que se perdem no emaranhado jurídico do país. Até porque a Lei 8.213 é muito conhecida por parte das empresas, porque é nela que estão definidos todos os benefícios da Previdência Social. Então, se nós vamos falar de aposentadoria, de auxílio-doença, auxílio-acidente, é nessa lei que eles estão colocados. Portanto, num dos seus artigos, o artigo 93, está lá colocada esta obrigatoriedade de reserva de vagas para as pessoas com deficiência. Eu estava dizendo um pouquinho antes do programa com você que eu considero nos últimos 20 anos, ou talvez em todo o tempo em que se luta pela dignidade da pessoa com deficiência, eu considero um dos trabalhos mais importantes que foi feito pela Superintendência Regional do Trabalho, a antiga DRT, que eu falei, eu até gostava do DRT, Delegacia Regional do Trabalho, e esse trabalho de fiscalização, de colocar a lei para funcionar, começou em Osasco, com a doutora Lucila e com você, certo? E eu considero esse um dos trabalhos mais importantes que houve para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Hoje, como é que você se sente após iniciar esse trabalho, depois de conquistar tantos postos de trabalho, convencimento de tantas empresas que foram resistentes a isso? Então, primeiro, assim, lembrando que, de fato, esse trabalho começa com a doutora Lucila, em Osasco, na antiga Delegacia Regional Subdelegacia Regional do Trabalho, e, posteriormente, a Lucila vem aqui para o nível central, e é quando eu, junto com outros colegas, então, nos envolvemos com esse projeto. E aí o espalhamos para todo o estado de São Paulo. Eu acho que a lei de cotas é uma ferramenta indispensável, portanto, ela continua sendo absolutamente necessária, e é importante que nós tenhamos claro a importância da defesa da sua continuidade, porque sem ela, eu não tenho dúvidas, né, nós não teríamos conseguido avançar o tanto que avançamos. Ainda falta muito a ser cumprido. Grosso modo, eu diria que nós temos cerca de 1/3 das vagas previstas pela lei de cotas preenchidas, isso pensando em termos de país, e 2/3 ainda por preencher. Nós poderíamos considerar isso um resultado negativo, mas eu não acho, ainda que o ideal seria que tivéssemos avançado mais, esse preenchimento de 1/3 das vagas significa que nós temos hoje milhares e milhares de pessoas com deficiência, empregadas com registro em carteira, coisa que não tínhamos há 15 anos atrás e que com certeza não teríamos hoje não fosse a lei de cotas. Algumas empresas alegam que não tem gente suficiente para preencher,
No último censo de 2010, nós estávamos falando de mais de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, certo? Será que é impossível encontrar pessoas capacitadas dentro desse contingente aí que aqui já comentamos, os deficientes, se fossem unidos, elegiam um presidente da República, né? Olha a força dessa sociedade. Será que a gente não encontra suficiente pessoas capazes de preencher os postos de trabalho? Isso é conversa, né? Eu acho que sim. Ainda que eu respeite os argumentos das empresas, quando elas nos procuram e dizem, eu coloquei anúncio, não consegui, eu coloquei anúncio, não apareceu ninguém. Mas você mesmo disse, né? Os dados do IBGE comprovam que pessoas com deficiência não faltam para o preenchimento da cota. O percentual de pessoas com deficiência verificado no censo de 2010 foi de 23,9%. Quase um quarto da população brasileira apresentam algum tipo de deficiência. Ainda que nós retiremos desses 24% aquelas pessoas com as ditas deficiências leves, que pelos nossos critérios não poderiam ser consideradas para a cota, retiremos as pessoas que não estão em idade de trabalhar, ainda assim nós teríamos pessoas em quantidade suficiente para preencher várias leis de cotas. Então, não é verdade, os dados mostram isso, que não há pessoas com deficiência em número suficiente para o preenchimento da cota. Além do mais, é bom lembrar que a lei fala que a cota pode ser preenchida por pessoas com deficiência e também pelas pessoas que passaram pela reabilitação do INSS, o que aumenta ainda mais o contingente de pessoas que se enquadram no conceito para fins de preenchimento da cota. Ô Cal, aquelas empresas que dizem que não são capazes de contratar porque ela trabalha num ambiente que ele é impróprio para a pessoa com deficiência. Vamos colocar assim, empresas de transporte, empresas que são de segurança. Como é tratado esse assunto por vocês? Bom, primeiro nós, baseando-nos no que diz a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção que foi aprovada por unanimidade na Organização das Nações Unidas, na ONU, e aprovada pelo Congresso Nacional, ratificada pela Presidência da República, ela tem no nosso país o status de emenda constitucional. Nessa convenção está dito que a deficiência decorre de características, de impedimentos que a pessoa tenha, ou de características que a pessoa tem, e das barreiras existentes no meio social. Versus a barreira, exato. Portanto, a grande questão, quando nós analisamos um posto de trabalho, quando nós discutimos essa questão, pode ou não pode trabalhar, é fundamental que nós, primeiro, identifiquemos as barreiras que eventualmente existam e que, portanto, têm que ser eliminadas. Não é que a pessoa não pode, o ambiente, o posto de trabalho, as condições de trabalho é que não são adequadas. E, além do mais, é muito importante que nós, cada vez mais, nos dispamos de preconceitos que nós todos temos. Sim. O preconceito, na minha opinião, não decorre necessariamente de uma postura negativa que a pessoa tem em relação ao outro, mas decorre, sobretudo, da nossa falta de experiência de convivência com as pessoas, né? No caso, com as pessoas com deficiência. Eu digo isso porque nós consideramos que é uma postura equivocada, principalmente por parte da área de recursos humanos das empresas, da área de saúde e segurança das empresas, definir-se a priori quem pode e quem não pode. O que nós temos defendido é um modelo em que se analisa, sim, o posto de trabalho, verifica-se quais são as habilidades necessárias para o desempenho da função, volto a lembrar, identifica-se também barreiras eventualmente existentes e, se aparecer um candidato dizendo eu sou capaz, não importa a sua deficiência, que se dê a ele a chance de provar, sim, se pode ou não pode. Muitas vezes a gente vê uma pessoa e fala assim, é impossível dela fazer, ela vai lá e faz. Né? Sim. E tem aquela questão, eu fiz porque não sabia que era impossível. Exatamente. Né? Então, vai e faz. Você sabe, eu tenho publicado um livro que fala da experiência da inclusão na indústria da construção pesada em São Paulo, que é um segmento onde se diz, não dá para incluir na indústria da construção. Nós estamos provando na prática, com uma participação muito importante do sindicato que representa as empresas desse segmento, do Sindicato de Trabalhadores e de um conjunto de empresas com quem nós assinamos um termo de compromisso e temos avançado. Fácil não é, mas nós temos mostrado que é possível. E eu me lembrava desse livro porque lá nós temos um exemplo que eu considero emblemático
de um trabalhador sem uma das pernas, ele usa uma prótese simples, dessas fornecidas gratuitamente pelo SUS, e ele é eletricista de manutenção. Ele sobe em postes, ele se pendura em condições extremas, né? E o faz com muita competência. Tanto é que, quando eu o conheci e o entrevistei, ele já havia sido promovido 3 vezes e chefiava um grupo de eletricistas de manutenção. Em outras palavras, ele faz coisas que eu, com as minhas 2 pernas, não sou capaz de fazer. Será que todas as pessoas que não têm uma perna fazem o que ele faz? Acho que não. E quem ouviu antes diria, ele não é capaz de fazer. Ele não é capaz, mas se deu a chance, ele provou que era capaz. Então é esta a ideia, não se barrar ninguém a priori por conta dos nossos conceitos e preconceitos. Eu vou ver se eu me lembro bem, aquela questão da impossibilidade é uma questão de multiplicação, né? É a minha deficiência multiplicada pelo número de barreiras que eu tenho na frente, vai dar a minha impossibilidade. Sim. Se o número de barreiras for 0, qualquer número multiplicado por 0 é 0, eu não tenho impossibilidade. Sim, e a própria deficiência, assim, você não pode defini-la a priori, você pode definir a característica da pessoa, tipo, tem uma perna amputada. Agora, se ele é capaz de subir no poste ou não, né, isso é ele que vai definir. Ele que vai definir. Né? Olha, só para uma explicação para os nossos queridos de casa, é que a Lei 8.213 de 91, ela apelidada de lei de cotas, ela estipula que todas as empresas a partir de 100 funcionários são obrigadas a contratar pessoas com deficiência. Ela vai no escalonamento de aumento de porcentagem até 1.000 pessoas. Acima de 1.000 pessoas, ela é obrigada a contratar 5%. Nós estamos conversando com José Carlos do Carmo, da Superintendência Regional do Trabalho, e está explicando para nós como funciona e como que é a relação da empresa com a lei e com as pessoas com deficiência. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando sobre um assunto seríssimo, que é a dignidade da pessoa no mercado de trabalho. Nós temos que dar oportunidades às pessoas com deficiência para ir ganhar o seu pão, ter a sua dignidade. Nós estamos conversando com José Carlos do Carmo, que é auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo. Trabalha já com a questão de inclusão e proporcionar às empresas uma ideia melhor da contratação da pessoa com deficiência há bem mais de 15 anos, né? Há cerca de 15 anos. Há cerca de 15 anos. E para você foi tranquilo, porque você é médico. Sim. E aí você abraçou a causa com todo o amor. Sem dúvida, apesar de que eu acho que essa é uma questão que envolve a toda a sociedade e acho que ela deve ser sempre enfrentada por equipes multidisciplinares. O médico joga um papel importante, né, principalmente na caracterização da condição de pessoa com deficiência. Particularmente na área da medicina do trabalho, eu acho que mais e mais nós temos que nos preocupar e termos os nossos olhares voltados para as particularidades e especificidades, né, do trabalhador com deficiência, mas insisto, essa é uma questão, sem dúvida nenhuma, multidisciplinar. Desculpe a minha falha, eu ia falar o número exato, mas me fugiu. Quantos livros você tem editado, publicado? Entre autoria e coautoria, capítulos, acho que uns 10 livros. Mais uns 10 livros. A grande maioria falando sobre o assunto. Especificamente sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência, são 2 livros. Né? Os demais são voltados para a área de atuação a qual eu me dedico há bastante tempo, que é a relação entre saúde e trabalho, saúde do trabalhador. Que entra no meio também, né? Sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida de que a qualidade de vida da pessoa dentro da empresa, seja ela com deficiência ou sem deficiência, é primordial para que ele desenvolva o seu profissionalismo, para que ele cresça na empresa, para que ele tenha um plano de carreira e tudo mais. Sem dúvida. Você dizia no começo da nossa conversa que o direito ao trabalho é um direito fundamental de cidadania, né? Uma questão de dignidade para o homem e para a mulher. Eu acho sim que, de fato, o trabalho tem um papel muito importante em termos de realização pessoal e de reconhecimento social. No entanto, será que trabalhar faz bem para a saúde no nosso país? Boa pergunta. Pois é, na minha opinião, a resposta é
depende das condições de trabalho que são oferecidas. Infelizmente, apesar de nós termos melhorado... O cara que trabalha com aquelas telhas de amianto lá não faz bem para a saúde. Que já é proibida, né? Para quem não sabe, o amianto é uma substância cancerígena, mas está proibida aqui no nosso estado, né? E depende, portanto, das condições de trabalho. E a presença da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, que até então, ou seja, até a fiscalização da lei de cotas, era uma exceção, não era uma coisa que fazia parte do cotidiano, muda. E isso tem nos trazido questões novas, que até então nós não pensávamos a respeito, né? Particularmente essas voltadas para as particularidades no que se refere à saúde e à segurança no ambiente de trabalho das pessoas com deficiência. Eu acho que esse é um problema novo, é um bom problema, porque demonstra uma mudança positiva da realidade e nós não estamos enfrentando. Ô, Carl, a acessibilidade nas empresas, ela é obrigatória? Sim, é obrigatória. Vocês fiscalizam isso também? Em termos de obrigatoriedade, antes de falar da fiscalização, vale lembrar que existem leis que falam ou que garantem que os espaços de uso coletivo, neles incluídas as empresas, têm que oferecer um mínimo de condições de acessibilidade. Que não está na lei de cotas, é outra lei. Sim, são outras legislações. E na legislação do Ministério do Trabalho, que trata das questões de saúde e segurança no ambiente de trabalho, existem várias normas, mas particularmente uma delas, a que trata da ergonomia, estabelece que os postos e as condições dos ambientes de trabalho têm que ser adaptados às características individuais das pessoas. Portanto, a acessibilidade, no que se refere não apenas ao espaço físico, a acessibilidade arquitetônica, também se estende para máquinas, ferramentas e, sobretudo, sobre as formas de organização do trabalho. É obrigação. Se estamos fiscalizando, a resposta é sim, mas muito aquém daquilo que nós gostaríamos. Hoje, aqui em São Paulo, nós fazemos fiscalizações pontuais, quando temos denúncia ou demandas de sindicatos, para verificar as condições de trabalho, a qualidade, né, do processo de inclusão. Mas o ideal seria que nós tivéssemos condições para fiscalizarmos de maneira muito mais ampla essas questões. Até porque é uma grande preocupação nossa. Nós sabemos que as empresas têm avançado nas contratações, garantindo, portanto, o aspecto quantitativo da obrigação legal, mas sabemos também que em muitas delas a qualidade da inclusão deixa a desejar. E gostaríamos de ter mais tempo para fiscalizar essas questões. Isso que você está me falando cai por terra uma coisa que eu disse aqui alguns programas atrás, que a gente poderia sugerir ao governo dar incentivos fiscais para as empresas se adaptarem. Então isso cai por terra. Por quê? Porque você tem a lei 8.213, a lei de cotas, que obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência, tenham elas acima de 100 funcionários. Tem outra lei que obriga as empresas a ter acessibilidade, que não é referente à lei de cotas, então a empresa é obrigada a ter acessibilidade, tendo ela ou não pessoas com deficiência trabalhando, inclusive a ergonomia, como você disse, entrando em móveis, máquinas, equipamentos e tudo mais. E nós também teríamos uma lei para a questão do desrespeito humano, ou seja, a acessibilidade atitudinal. Nós também teríamos uma lei para que as pessoas se respeitem na empresa. Sim, Roberto, se nós formos resgatar o que diz o texto constitucional, lá está colocado que a iniciativa privada é um direito, né, no nosso país. Então, a organização, a criação de empresas é um direito garantido constitucionalmente. Nenhuma empresa se cria ou se organiza senão para a obtenção de lucros. Isso é líquido e certo. Sim. Se fosse para outra finalidade, criariam-se outras instituições. A empresa é criada com o objetivo de ter lucro. No entanto, a Constituição também estabelece que as empresas têm que desempenhar um papel social. E não é direito de quem quer que seja proibir o acesso da pessoa com deficiência ao mundo do trabalho. Portanto, eu acho que é uma obrigação, independentemente da lei de cotas, a Constituição garante que não seja feita esse tipo de discriminação. Nesse sentido, acho que, e a gente deixa isso claro, inclusive na fiscalização, ainda que a gente reconheça que não é simples o cumprimento da lei de cotas, nós deixamos claro que
para a empresa, a contratação de pessoas com deficiência não deve ser entendida como um ato de benemerência ou de caridade. Sem dúvida. É uma obrigação legal que tem que ser cumprida. Além do fato de que eu acho que a empresa que não perceber a importância da diversidade, que é o pano de fundo dessa nossa luta para a inclusão da pessoa com deficiência, vai acabar perdendo o bonde da história. Mas, de qualquer maneira, é uma obrigação legal, tem que ser cumprida e vale lembrar que se nós verificarmos os resultados obtidos por outros países que não têm a lei de cotas, mas têm incentivos fiscais, a gente vai verificar que avançou-se muito mais nos países, o Brasil inclusive, onde essa questão é uma obrigação legal. As empresas que não respeitam a lei de cotas, você acredita que ela está apostando na impunidade? Talvez sim, talvez sim. E nesse sentido, eu acho que é importante lembrar que a lei prevê, obviamente, uma autuação para quem não cumprir a lei. E no processo de fiscalização, ainda que para nós a autuação não seja o objetivo, pelo contrário, sempre que nós somos obrigados a autuar, a sensação que temos é de não consecução do objetivo pretendido, que é o da inclusão, a contratação das pessoas com deficiência. Mas não fosse essa bendita multa que nós lavramos sempre que necessário, nós não teríamos avançado o tanto que avançamos. Elas pagam a multa? Pagam. Tem muita empresa aí que é multada o tempo todo e vai rolando, vai rolando. Não, assim, ela pode entrar com recurso administrativo, isso é um direito legítimo. Se o recurso administrativo não for atendido, ainda resta a ela o direito de entrar com uma ação na justiça, questionando a autuação, mas a multa acaba sendo paga. Nós temos tido algumas decisões do Poder Judiciário que acabam por isentar a empresa, pelo menos em julgamentos de primeira instância, do pagamento da lei de cotas. Temos tido um trabalho muito interessante com o Poder Judiciário, no sentido de dialogarmos com os juízes, com os procuradores, porque eu acredito que se nós olharmos para o que está na Constituição Federal, se nós olharmos para a recentemente aprovada, aliás, entrou em vigor, em vigência no início deste ano, a Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai verificar que esta contratação tem que ser feita, independentemente do ramo de atividade, independentemente do que faz a empresa. Cal, nós temos pouquíssimo tempo agora, eu tinha mais umas 500 perguntas para fazer para você, certo? A gente ia passar o dia aqui, mas rápido, o dinheiro da multa, quando é pago, ele pode, ao invés de ir lá para Brasília, ele pode ser utilizado aqui em benefício direto à pessoa com deficiência, ou seja, em construção de hospitais, em construção de salas especiais, ele pode ser utilizado? Não, a resposta é não. A legislação diz que nós não temos o poder, nós auditores fiscais... Tem que ir para o FAT. Tem que ir para o FAT. Mas eu tinha um trabalho de um pessoal do outro Ministério Público... Então, o Ministério Público do Trabalho... podia destinar a multa para algum benefício direto. Eles podem fazer isso. Isso seria a melhor coisa, né? Acho que sim, acho que ajudaria. Mas o que nós temos buscado fazer aqui, quando celebramos o que nós chamamos de termos de compromisso, que é um outro assunto interessante, mas nesse termo de compromisso a gente faz um acordo com a empresa ou com várias empresas e negociamos contrapartidas voltadas para a qualidade do processo de inclusão, voltadas para a defesa da causa da inclusão. Então, nessas contrapartidas, muitas vezes a gente coloca questões que as empresas fazem, né, independentemente de estar prevista na legislação. Okay. Cal, rapidamente, por favor, Carta São Paulo, o que foi que fez? Nós celebramos o 25º aniversário da Lei de Cotas, 24 de julho passado, e, a exemplo do que fizemos nos anos anteriores, a gente escreve uma Carta de São Paulo em defesa da Lei de Cotas. Neste ano, nós reafirmamos a importância de todos nós, da sociedade como um todo, né, estarmos fortemente envolvidos na defesa da continuidade da Lei de Cotas e destacamos a importância da Lei Brasileira de Inclusão, um diploma legal da mais alta importância em defesa dos direitos e dos interesses das pessoas com deficiência. Um trabalho de união, principalmente da rede de sindicatos, certo? Para defender a Lei de Cotas. Cal, obrigado pela sua presença. Obrigado a você pela oportunidade. Prazer em revê-lo. Eu sei que foi curto, mas você queria passar um contato para as pessoas que estão querendo conhecer um pouquinho. Nesse processo de fiscalização, nós temos buscado desenvolver atividades que englobem toda a sociedade. E, nesse sentido, nós criamos já há algum tempo a chamada Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho.
é um espaço no âmbito do Ministério do Trabalho, aqui em São Paulo, que congrega representantes da sociedade, empresas, sindicatos, entidades, para juntos discutirmos, trocarmos ideias, opiniões e experiências a respeito da inclusão. E as pessoas podem participar. Qualquer pessoa pode participar. E para você entrar em contato com a Câmara de Inclusão, nós temos um site. Nós temos um site, que é o www.câmarainclusão.com.br e um e-mail que está na tela. O e-mail está na tela. Nós agradecemos a você que esteve conosco no programa Diversidade e te esperamos na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço a todos.